Oi meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula 4 do projeto Poder da Mente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, que é um tema super atualizado e que muita gente quer saber mais sobre esse assunto. Então vamos começar. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria perguntar para vocês se emoção é o mesmo que sentimento. Bom, então se eu pergunto para você assim, você sabe o que é uma emoção? E a maioria das pessoas vão responder o seguinte: emoção é aquilo que eu sinto. Será que é isso mesmo? Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês, mostrando um tipo de exame, né? Um tipo de exame que tenta mostrar o reflexo da pessoa. E aí o médico pega esse instrumento aqui, pega esse tipo de instrumento e bate no joelho da pessoa, aqui na patela, né? Que é o nome que a gente dá para essa região. E aí quando ele bate, a pessoa tem um reflexo na hora. Pergunta que eu faço para vocês: isso que você sentiu, né? Já disse o nome, na verdade. Isso aí que você teve, essa sensação, isso é um sentimento ou é uma emoção? E aí tem gente que fala, é um sentimento, porque eu senti ele bater no meu joelho. Mas é uma emoção? Você teve alguma emoção? Não, na verdade você teve um sentimento, você sentiu alguma coisa batendo no seu joelho, mas não quer dizer que isso foi uma emoção. Então, o primeiro ponto é a gente diferenciar emoção de sentimento. Então, de forma geral, a emoção é algo mais automático, é uma resposta automática que o nosso corpo gera através de algum acontecimento. Agora, sentimento é algo mais consciente e a gente vai explicar ao longo da aula. Então, gente, olha só. Vamos supor que você esteja tendo uma aula de mergulho, você colocou todo o seu aparelho, a sua roupa e foi mergulhar lá no fundo do mar, tá? Vamos imaginar essa situação. Só que aí você tá distraído, mergulhando, olhando os peixes, olhando toda a paisagem. Só que aí você não percebe que um tubarão passa do seu lado, né? Então aqui eu coloquei a imagem do tubarão. Só que você estava distraído totalmente e do nada você viu o tubarão do seu lado passando. Você levou um susto. Pessoal, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: toda a reação que o seu corpo vai gerar a partir desse momento que o seu cérebro registra a imagem do tubarão, essas reações que o seu corpo vai ter a partir de agora são reações que foram pensadas por você ou foram reações automáticas? Foram reações automáticas. Então, quais foram as mudanças? Quais são as mudanças que vão gerar no seu corpo? Primeiro, a pupila, como vai ter ali uma liberação grande de adrenalina, a sua pupila vai dilatar. Segundo ponto, a boca vai ficar mais seca, justamente por causa da adrenalina. O seu estômago vai parar de produzir ácido, porque na verdade não é o momento de fazer digestão. O momento é do seu corpo se preparar para uma luta ou para uma fuga. Então, o seu corpo vai estar cheio de adrenalina para você saber sair daquela situação. Outro ponto, o intestino, da mesma forma, faz parte do sistema digestório. O seu intestino ele vai parar de ter aqueles movimentos peristálticos que a gente chama, que é um movimento que o intestino faz. Por quê? Porque essa parte vai estabilizar, ela vai parar naquele momento, porque você precisa se concentrar naquela situação, que é, na verdade, o tubarão, né? Outro ponto aqui é a questão do sangue. O sangue vai sair da sua periferia da pele e vai para a região mais interna, vai para músculos maiores, né? Para braço, perna, para músculos maiores, para quê? Para justamente a sua musculatura ter uma maior quantidade de oxigênio para você fugir, para você lutar, porque é uma situação de luta ou fuga, né? Com adrenalina no corpo.
Outro ponto aqui é a questão do rosto, né? Da nossa face, da pele do rosto. Não sei se vocês já repararam isso. A pessoa, quando ela toma um susto, quando ela tá nervosa, a pele do rosto fica branca, né? Quando a pessoa leva um susto, ela fica com a cara branca. Por quê? Porque todo o sangue da periferia da sua pele vai para a musculatura mais interna ou para músculos maiores, para você ter maior oxigenação nos músculos, porque na verdade é ali que você precisa de sangue naquele momento. Então o rosto fica mais branco. E também o foco aumenta muito. Pessoal, se você souber, vou dar um outro exemplo aqui sem ser do tubarão. Se você souber que tem alguém entrando na sua casa, por exemplo, você está deitado à noite, sua família está dormindo, e aí você percebe um barulho estranho, você sabe que tem alguém tentando entrar na sua casa. Você vai conseguir dormir? Claro que não. Ninguém consegue dormir numa situação dessa. Você vai ficar em estado de alerta, e aí nós já sabemos de uma estrutura cerebral que é responsável por essa fase de alerta, que é a amígdala. E também a questão da adrenalina vai desencadear todas essas mudanças fisiológicas aí no nosso corpo para a gente ter concentração só na situação. Então, por exemplo, se está acontecendo a situação de um assalto, por exemplo, ou alguém entrando na sua casa, você vai esquecer de tudo que está acontecendo ao seu redor para se concentrar só naquilo. Por quê? Porque é o efeito da amígdala e também da adrenalina. Ok? Essas reações que acontecem, que eu dei o exemplo para vocês do tubarão, todas essas mudanças fisiológicas aqui, essa reação automática, ela acontece na verdade em menos de meio segundo, então é muito rápido. Ok? E é automática também. Então você não tem que pensar, vi um tubarão, a minha pupila tem que dilatar, a minha boca tem que ficar seca agora, o intestino tem que parar de funcionar. Isso não é pensado, isso acontece de uma forma irracional, de uma forma automática, ok? E aí, entrando mais no assunto de inteligência emocional, é uma outra pergunta que eu faço para vocês aqui agora. Inteligência emocional significa controlar as emoções? Não. O que eu falei para vocês no início do vídeo? Emoção é diferente de sentimento. Emoção a gente não controla. Apesar de que a gente vê muitos vídeos no YouTube, na internet, falando assim, ó, como controlar as suas emoções. Na verdade, gente, a emoção a gente não consegue controlar, porque como eu já expliquei para vocês, é uma reação que o nosso corpo tem. É algo natural, nós nascemos com isso, né? Uma reação fisiológica. Agora, o que tem como a gente controlar? Tem uma coisa importante que a gente controla, que é o nosso comportamento. Então, de forma geral, o que acontece? Se eu tô tendo uma emoção, eu tô tendo uma reação fisiológica, se eu controlar o meu comportamento, se eu controlo o meu comportamento, automaticamente, qual vai ser a consequência? Eu consigo controlar indiretamente as minhas emoções e as minhas reações fisiológicas. Então, para eu chegar até a emoção, primeiro eu tenho que mexer no comportamento. Então, eu não consigo controlar diretamente uma emoção, uma reação que o corpo vai ter. Primeiro, eu tenho que ter um comportamento para esse comportamento influenciar nas reações emocionais. Então, aqui a gente vai ver como que isso funciona. Então, o primeiro ponto aqui que eu coloquei é a compreensão de como funciona o processo. De nada adianta você querer, entre aspas, controlar as suas emoções, que a gente viu que isso só funciona de forma indireta. Não adianta você querer fazer isso se você não compreende como que acontece esse processo no seu corpo. Então, primeira coisa, você tem que entender a mecânica do processo. Primeira coisa é isso, e é isso que a gente está fazendo nos nossos vídeos. Segundo, depois que você compreende o que acontece no seu corpo, você controla o seu comportamento e a forma de agir. E isso você tem como controlar. Então, por exemplo,
A respiração. Se você controla a sua respiração, automaticamente você controla a sua ansiedade. E na verdade não tem como você controlar a ansiedade de forma direta. Você tem que ter algum comportamento anterior para que você possa alterar o nível de ansiedade. Porque nós sabemos que ansiedade todos nós temos. Só que se ultrapassar aquele nível equilibrado, a gente pode ter reações físicas, né? A gente já conversou sobre isso. Então, o comportamento a gente tem como controlar. O exemplo é a respiração. E esse tipo de comportamento, isso vai interferir nas reações do nosso corpo. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você está se sentindo ansioso, o que você tem que fazer? Você pode controlar a partir da sua respiração. Então, vamos supor que você esteja ofegante, está respirando muito rápido. Esse tipo de respiração, esse tipo de comportamento é um comportamento de uma pessoa calma ou de uma pessoa ansiosa, essa respiração rápida. Esse comportamento que eu acabei de falar é de uma pessoa que está ansiosa. Então, qual é o comportamento que você tem que ter para mudar as reações fisiológicas do seu corpo? Você vai ter que, como é que eu vou dizer? Respirar, forçar uma respiração de uma pessoa calma. É como se você fingisse estar calmo. Então, se você estiver muito ansioso, com dificuldade para respirar, você tem que imitar essa respiração normal. Então, você vai fazer uma respiração diafragmática, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona, que aí o ar entra com maior facilidade e sai também, de uma forma muito mais eficiente, que é utilizada para quadros de ansiedade. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, se você imita uma pessoa que está calma, mesmo estando ansioso, isso aí vai fazer o seu cérebro interpretar como se você estivesse calmo. E aí, automaticamente, vai desencadear uma reação de pessoa mais calma, mais tranquila. Então, testa isso na sua casa para ver se funciona mesmo. Outro exemplo que eu coloquei aqui, gente, ó, na questão do agir, é um exemplo de uma reunião, por exemplo. Vamos supor que você esteja numa reunião, pode ser com professores, com alunos, tanto faz. Ou esteja fazendo uma reunião ali para fazer algum tipo de trabalho, vocês estão combinando alguma coisa entre vocês. Vamos dar esse exemplo. Só que vamos supor que você seja uma pessoa um pouco mais nervosa, que fica nervoso mais rápido, tá? O que significa a inteligência emocional nesse seu caso? Se você sabe, olha aí a compreensão que é o primeiro ponto. Se você sabe que aquele tipo de conversa que eles estão tendo ali na reunião, se você sabe que aquele tipo de conversa pode te deixar nervoso, o que significa a inteligência emocional nesse caso? O que você vai ter que fazer? Se você está percebendo que aquilo ali vai te deixar nervoso, que vai te deixar agitado, você pode fazer o seguinte, você pode agir dessa forma. Pessoal, acho melhor a gente parar um pouco a reunião, a gente para a nossa conversa agora e a gente volta daqui meia horinha, pode ser? Olha o comportamento que você teve, né? Você teve o comportamento de falar para o pessoal parar de conversar naquele momento e voltar num outro momento. Porque você sabe que se respirar um pouco, se sair daquela situação um pouco, você vai ficar mais calmo e vai voltar para a reunião de uma forma um pouco mais tranquila, mais racional. Então, a primeira coisa que você teve foi a compreensão de que aquilo ali ia te prejudicar, ou ia te deixar nervoso, ou ia te deixar irritado, ou ia te deixar agressivo. Alguma dessas situações. Então, você já sabia que aquilo ia acontecer, entre aspas. Você já sente que aquilo ali vai acontecer. E se você sabe que aquilo ali está próximo de acontecer, você pode ter um comportamento em cima disso. Ou evitar uma situação, ou, por exemplo, se você
Você, por exemplo, você não gosta de uma pessoa. Toda vez que você conversa com ela, você tem uma reação estranha. Então, o que que você vai fazer? Se você está conversando com essa pessoa e está percebendo, está sentindo que você vai sair do seu controle, o que que você tem que fazer? Usa a inteligência emocional. Fala, olha, só um minutinho, tem como a gente conversar amanhã? Porque eu tenho algumas coisas para fazer. Olha a inteligência emocional. E aí, a partir desse comportamento inteligente que você teve, esse comportamento vai interferir nas suas reações, porque você não vai ter as reações. Entende o que eu quero dizer? O seu corpo não vai reagir, porque você, na verdade, está usando a inteligência emocional para evitar que o seu corpo tenha essas reações. Então, olha como isso é mais inteligente, porque se você deixa aquilo acontecer, a reação vai vir. Ok? Então, inteligência emocional está mais ligado ao comportamento que nós podemos controlar. Então, aqui eu dei o exemplo da reunião e outro ponto que eu queria falar também é sobre o autocontrole. O autocontrole, ele varia. Então, no período da manhã, quando a gente acorda, ou a gente vai para a escola, ou a gente vai trabalhar, o nosso autocontrole tá show de bola, tá lá em cima. Então, o nosso autocontrole tá bacana, legal. Quando o tempo vai passando, né, no período da tarde, aí vai de tardezinha para o período da noite, o seu autocontrole ele fica menor. Então, vamos supor que nesse momento você seja chefe de uma empresa e tenha que fazer uma reunião com os seus funcionários. Se você tem esse conhecimento aqui do autocontrole, que o autocontrole ele está alto no período do dia e vai caindo com o passar do tempo, com o passar do dia, em que momento você vai preferir fazer essa reunião? No momento que as pessoas têm mais autocontrole ou no momento que as pessoas têm menos autocontrole? Porque nesse período aí de menos autocontrole, a pessoa vai estar mais estressada, vai estar mais irritada. Para dar uma confusão ali, vai ser mais rápido, porque ela vai ter, os seus funcionários vão ter menos autocontrole. Entende o que eu quero dizer? Então, esses conhecimentos de inteligência emocional é bom até para um gestor, para um diretor, para um chefe de empresa, para a questão de contratação. Tudo isso aí vai influenciar no dia a dia da pessoa, no dia a dia da empresa, da escola, no local onde você estiver. Outra coisa importante também que eu queria ressaltar é que as pessoas elas têm perfis diferentes. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa mais introvertida, né? Eu sou mais calada, mas na minha realmente sou. Você, por exemplo, pode ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que gosta mais de conversar, que tem necessidade de lidar mais com pessoas, que tem essa necessidade. Só que isso aí, gente, não quer dizer que é bom ou ruim. Tem gente que acha que introversão é algo ruim, não necessariamente. Agora vamos encaixar esses exemplos numa empresa, em processos seletivos, né, de empresa. Dependendo do perfil da pessoa, ela pode se encaixar num cargo ou não. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que um departamento de RH precise contratar funcionários, tá? Que tipo de pessoa você acha que esse departamento deve contratar? Para começar, departamento de RH mexe com o quê, gente? Gente, mexe com pessoas. Então, a pessoa que o chefe vai contratar tem que ser uma pessoa que tenha habilidades sociais, que saiba conversar, que tenha mais empatia, que tenha um perfil mais colaborativo, que goste de ajudar as outras pessoas, tá? Agora eu te pergunto, nesse departamento de RH, seria mais interessante um funcionário mais introvertido ou mais extrovertido? Que lidar com pessoas, mais extrovertido, porque a pessoa tem que ter o quê? Habilidades sociais. Concorda comigo? Agora, vamos supor que a pessoa esteja dentro de uma loja que precisa vender para ter a comissão dela, para ter o dinheiro dela no final do mês. Vai funcionar contratar pessoas que têm o perfil colaborativo?
Ou vai ser melhor para aquela loja ter pessoas mais um pouco, entre aspas, com um perfil mais agressivo, que queira competição? Seria mais ideal esse perfil, concorda comigo? A pessoa ia querer competir, ia querer vender mais, estar sempre na frente. Então, no setor de vendas, o ideal seria um perfil mais competitivo. E no departamento de RH, seria ideal um perfil mais colaborativo, pessoas com habilidades sociais, com mais empatia, pessoas que gostam de ajudar as outras. Então, olha a diferença de perfil. Então, imagina se você troca esse perfil, né? Imagine que um gestor, um chefe de empresa, não tenha noção nenhuma disso aqui e inverta a situação. Coloque uma pessoa competitiva no perfil colaborativo e vice-versa. Gente, não ia dar certo. Só que aí tem um porém. Essa situação de inteligência emocional tem como mudar. E se eu perguntar para vocês o seguinte, o que é uma pessoa que tem inteligência emocional? O que é? Inteligência emocional, quem tem isso é a pessoa que consegue se adaptar às diferentes situações. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais agressiva, mais competitiva, se me colocarem num ambiente colaborativo, se eu me adequar a esse ambiente, quer dizer que eu tenho inteligência emocional, porque eu sei lidar com aquela situação. E ao contrário também é verdade. Então aqui eu vou dar um outro exemplo aqui, mais do nosso dia a dia. Então a primeira imagem que eu coloquei aqui é de uma sala de professores, tá? Representando um ambiente mais colaborativo, porque afinal de contas, o nível da escola, ele vai depender da mão de vários professores. Então, não adianta um professor só fazer o trabalho. Todos têm que fazer para aumentar o nível da escola. Então, é um ambiente mais colaborativo. Isso quer dizer que não possa ter um professor mais competitivo ou não? Pode ter, mas se esse professor tiver uma inteligência emocional para lidar com essa situação, ele vai se dar bem nesse local. E aqui eu vou usar um exemplo de vocês que estão estudando, primeiro, segundo, terceiro ano, não importa, todos vocês um dia vão fazer provas, eu creio. E concordam comigo que entre vocês já é um perfil mais competitivo? Concordam? Porque, na verdade, dentro de uma sala de aula, entre os alunos, vai existir mais competição. Por quê? Porque vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que um aluno queira fazer direito e o outro também queira fazer direito. Tem 4 pessoas na sala que quer fazer direito. Todos esses vão ser seus concorrentes. Eles são seus amigos, mas ao mesmo tempo são os seus concorrentes, porque são candidatos que querem a mesma vaga que você, que querem o mesmo curso. Então, dentro da sala de aula tem esse perfil mais agressivo ou mais competitivo. Ao contrário da sala dos professores, que a gente tem que ter um perfil mais colaborativo. Então, a depender do perfil da pessoa, o gestor, se ele tiver essa inteligência emocional, se ele tiver esse conhecimento, ele pode colocar essas pessoas nos lugares certos, nos cargos certos, para ter sucesso na sua empresa, ok? Aqui a gente entra numa parte bem legal sobre comportamento e controle emocional, entre aspas, de uma forma indireta, que a gente sabe que é dessa forma que acontece. Então, gente, na primeira imagem eu coloquei um exemplo bem legal. Isso acontece muito com os jovens, né? Por isso que eu coloquei isso. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma menina e de um menino, e percebam aqui na imagem que esse menino tá bem tímido. Só que esse menino tá tímido assim, por quê? Porque ele gosta dessa menina e ela não sabe. Olha a situação. E aí, gente, quando essa menina aparece, tá passando, né, perto dele e chega para falar com ele, o corpo dele começa a ter reações, começa a ter as
emoções, que eu falei para vocês que emoção é algo automático. Então, por exemplo, ele fica mais tímido, né, com a pele vermelha, com o rosto vermelho, as mãos começam a suar, ele fica com comportamento, com jeito mesmo de pessoa mais tímida. Então, todo o corpo dele vai ter essa reação, essa emoção. E aí eu falo para vocês, como nós podemos usar a inteligência emocional nesse caso, nessa situação que eu contei para vocês? O que ele pode fazer? Primeira pergunta, ele pode controlar essa reação fisiológica que ele está tendo? Todas essas reações? Não pode. Por quê? Porque isso aí é emoção e emoção não se controla. Segundo ponto, ele pode controlar o comportamento para as reações mudarem? Isso pode. Então, vou dar um exemplo aqui bem bobo para vocês entenderem. Se ele está se sentindo vergonhoso, está tímido, não está confortável com essa situação, qual que é o comportamento que ele pode ter? Ele pode falar para a menina o seguinte, oi, tudo bem? Só um minutinho que eu vou ali tomar um copo d'água e já volto para falar com você, tá bom? Olha o comportamento que ele teve. Ele deu uma pausa para que o cérebro dele interprete que a reação acabou, que a reação fisiológica terminou ali. Então, se ele sai daquela situação, é como se ele saísse mesmo e ficasse mais calmo. Então, quando ele vai tomar o copo de água dele e volta, ele vai estar muito mais calmo para aquela situação. Ele conseguiu mudar o comportamento, mas a reação ele não controla. Outro exemplo aqui, ó. Eu coloquei uma menina ouvindo música e mais um exemplo que a gente tem, vamos supor que ela esteja gostando de uma pessoa também, quase o mesmo exemplo, só que aqui ela quer esquecer essa pessoa, tá? Só que ao invés de ela sair desse mundo, né, de olhar a rede social da pessoa, né, e ouvir música também, aqui eu coloquei uma imagem de ela ouvindo uma música que lembra o rapaz que ela gosta. Gente, olha o comportamento que ela está tendo, é totalmente contraditório. Se ela quer esquecer aquela pessoa, por que ela vai ter um comportamento que vai reforçar a emoção que ela está tendo? Não faz sentido. Imagina, ela quer esquecer uma pessoa, mas está ouvindo aqui sofrência, tá ouvindo Marília Mendonça, Gustavo Lima ou sei lá quem, Leandro Leonardo. Como que vai... Que comportamento é esse que ela tá tendo? Só tá reforçando a sua emoção. Então, o que seria o ideal aqui para parar de ter a emoção que ela não quer ter? O ideal seria ela sair das redes sociais, parar de ter o contato com essa pessoa, de ver foto, mensagem, esse tipo de coisa, porque aí ela tá mexendo no comportamento. E outro comportamento aqui também é parar de ouvir essas músicas que despertam as emoções nela. Então, é o comportamento que ela vai ter que mexer nele para alterar a emoção. E aqui, gente, na outra imagem, eu coloquei a respiração diafragmática, que é um tipo de respiração muito importante para controle de ansiedade. Então, depois desse vídeo, ou quando vocês tiverem um tempinho, façam esse teste. Vocês vão deitar na cama de vocês ou no sofá, de uma forma bem plana, como está na imagem. E aí vocês vão colocar uma mão em cima do seu tórax e a outra na sua barriga. E aí você vai respirar normalmente. Eu quero que vocês percebam na hora da respiração o que vai aumentar. Se é a região do seu tórax ou se é a região da sua barriga. Da mesma forma que está na imagem aqui, ó. O rapaz está deitado, ele colocou uma mão aqui no tórax e a outra na barriga. Quando você respirar, você vai reparar qual é a região que está aumentando, que aumenta primeiro. Então, se o seu tórax aumentar na respiração, na inspiração, na verdade, isso quer dizer que a sua respiração ela é mais curta, é a respiração de uma pessoa que é mais ansiosa. Mas se por acaso a sua barriga estiver aumentando no momento da inspiração, isso quer dizer que você está respirando mais corretamente e tem uma respiração de uma pessoa mais calma, ok?
Então, quando você estiver respirando, tenta fazer esse tipo de respiração, a diafragmática. Então, quando você for inspirar, imagine como se você tivesse com uma... Sabe aquelas bexigas de aniversário, bola de aniversário? Imagine que você tem aquilo ali na sua barriga e tenta respirar empurrando e voltando a bexiga com a sua barriga, que é o mais certo de respirar. Não sei se vocês já repararam a respiração de um bebê. Eles respiram pela barriga, é a respiração diafragmática. Essa respiração é de uma pessoa calma. Só que como a gente cresce, vai virando adolescente, depois adulto, a tendência é que a gente tenha uma respiração mais curta pelo tórax e não mais pela barriga. Então, isso aí vai sendo alterado, só que a gente pode reeducar esse tipo de respiração. Então, continuando aqui, técnicas de respiração. Primeiro aqui, ó, inspirar. Quando você inspirar, puxar o ar, o que tem que aumentar no seu corpo é a sua barriga. E aí depois que o seu tórax vai aumentar. Então a barriga tem que ficar para fora. E no momento da expiração, a sua barriga tem que ficar para dentro. Essa é a respiração diafragmática, é a mais correta e vai possibilitar que o oxigênio entre mais no seu pulmão e o CO2 saia com mais facilidade. Então, para quem tem ansiedade, essa respiração aqui ela é maravilhosa. Tentem fazer aí na casa de vocês, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas de inteligência emocional, que a gente vai conversar sobre isso agora. Primeira dica de inteligência emocional: saiba o que vai falar, vigie o que sai da sua boca, porque depois que você solta uma palavra ou uma frase, aquilo lá não tem volta mais. Então, cuidado com o que você fala, porque as pessoas podem interpretar aquilo de uma forma diferente. Então, pense primeiro antes de falar, tá? Porque depois não tem volta mais, tá, gente? Às vezes você soltou uma palavra para uma pessoa no momento da raiva, do nervoso, só que aquilo ali não volta atrás mais, acabou. A pessoa vai registrar aquilo ali e depois a confiança não volta mais, não volta mais a mesma coisa. Isso aí se chama... É uma parte, na verdade, da sabedoria, tá? Então, às vezes é melhor a gente ficar calado do que falar alguma besteira. Segundo ponto aqui, ó, saiba dizer não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que um aluno, que é um amigo seu, não tenha feito todas as atividades que ele tinha que fazer e o seu caderno está completo. E o seu amigo não. Ele chega para você e fala assim: ei, fulano, você me empresta o seu caderno para copiar umas atividades? Porque não deu tempo de eu fazer, eu estava muito atarefado e não consegui fazer tudo. Você me empresta? Só que é na semana da sua prova. E se você emprestar o seu caderno para ele, você vai ficar sem material nenhum para estudar. E aí? Se você entrega o seu caderno para a pessoa, para ajudar ela, né? Você vai ficar prejudicado, concorda comigo? Por mais que você queira ajudar, você vai ficar prejudicado. E aí, o que vai acontecer depois? Vai gerar em você um sentimento de frustração, de raiva e vai ser muito pior. Você vai se prejudicar para tentar fazer a vontade de outra pessoa. Então, aprendam a dizer não na hora certa, quando for necessário. Próximo ponto aqui, ó. Eu coloquei a foto de uma pessoa e por trás dela, né, que eu quis dizer, dentro dela, que é mais fácil, eu coloquei aqui como se ela estivesse nervosa, tá? Só que na foto aqui da frente, ela parece estar calma, essa pessoa parece estar mais calma. Agora eu vou dar um exemplo para vocês e tentem se imaginar. Vamos supor que o modelo de cobrança de vestibular seja um pouquinho diferente, tá? Vamos supor que você tenha que fazer uma prova, responder a umas questões, só que além da prova, você vai ter que fazer uma palestra para muitas pessoas, para poder fazer uma faculdade, para poder entrar naquela faculdade, tá? E aí você precisa dar uma palestra, fazer uma apresentação de um tema específico.
Só que você está muito nervoso. Você não sabe nem como começar essa apresentação. E aí, o que você precisa fazer? Igual eu falei para vocês, emoção não se controla, só que a gente controla o nosso comportamento. Então, o que vai funcionar nesse caso? Se você chegar na apresentação, né? Você tá todo arrumado, bonito, de terno, todo arrumado. Se você chega nessa apresentação com os ombros baixos, com a cabeça baixa, e com a aparência um pouco mais triste ou mais nervoso, mais tímido, o seu cérebro vai interpretar que você realmente está tímido, que você realmente está nervoso, que você realmente não sabe o conteúdo, que você não sabe o que falar. Então, qual é o comportamento que você vai ter que adotar nesse caso? Você vai ter que, entre aspas, fingir, a palavra é essa mesmo, tá? Você vai ter que fingir que você sabe tudo, na verdade, sabe todo aquele conteúdo, tem domínio daquele conteúdo. Você vai ter que levantar os seus ombros, levantar a sua cabeça e fazer uma postura de gente vencedora, fazer uma postura de gente que realmente sabe o que está fazendo. Então, se você tem essa postura, apesar de não estar tranquilo, hein? Apesar de você estar nervoso, não ter certeza de muita coisa, assim, você estudou, mas não sabe se vai se dar bem. Mesmo assim, se você tiver uma postura de confiança, de confiante, o seu cérebro vai interpretar, bom, se ele está tendo esse comportamento confiante, então ele está mesmo. E aí o seu cérebro vai trabalhar para fazer você ficar confiante realmente. Então, essa questão da postura funciona muito. Então, tentem usar, tá? Aqui do lado eu coloquei uma pessoa com vergonha, porque isso tem muito a ver com a questão da apresentação. Tem gente que tem pavor de apresentação, né? De apresentar um trabalho na escola e tudo mais. E aí a pessoa, eu já ouvi dizer assim: nossa, professora, mas eu sou muito tímida, eu fico vermelho na hora de apresentar. Eu vou falar uma frase que eu aprendi com uma pessoa, tá? Que eu vi. Essa pessoa falou assim para mim: é melhor ficar vermelho durante um tempo do que amarelar por toda a sua vida. Olha só que frase interessante. É melhor você ficar vermelho do que amarelar durante a sua vida toda. Então é melhor você enfrentar aquela situação de peito aberto, porque depois de um tempo todas essas sensações elas vão passar. Isso aí é temporário. É só questão de treino. É melhor do que você abandonar a situação e largar para lá e não enfrentar. E aqui é o último tópico para a gente encerrar a nossa aula, muito importante, é o ressignificar. Você precisa dar um outro significado para a situação que você está vivendo. Vou dar um exemplo meu. Olha só. Eu me formei em biologia. Fiz pós-graduação, estudei bastante aí durante toda a minha vida e hoje eu vou ter que falar, né? Infelizmente. Hoje eu tenho 29 anos, ano que vem eu faço 30. Por que eu tô contando isso para vocês? Para dar o exemplo agora. Se eu pensasse num significado assim, ó, poxa, queria tanto fazer medicina, ia ser tão legal, ia ser tão top. Só que, poxa, eu já tenho 29 anos. Ah, não, acho que minha idade já tá avançada, né? Porque se eu decidir pegar as matérias do cursinho e estudar aí um ano para fazer a prova, para passar na federal, e aí eu vou ter que estudar 6 anos na faculdade de medicina. Depois da medicina, eu faço uma especialização, né? Que é mais 2, 3 anos, no seu tempo ao certo. Se eu pensasse dessa forma, claro que eu ia desanimar. Claro que eu ia desanimar. É automático. Se eu tiver esse sentimento, esse pensamento, eu ia desistir, né? É um exemplo. Aí vamos supor que eu queira ressignificar esse pensamento. Olha só. O primeiro foi negativo, né? Agora eu vou pensar de outra forma. Olha só. Bom, eu tenho 29 anos. Eu vou fazer esse processo. Vou estudar, vou passar na faculdade, vou estudar durante um tempo.
Só que a idade não vai ser problema para mim não, sabe por quê? Porque como eu já tenho uma faculdade de biologia, eu vou entrar na faculdade de medicina com uma base muito grande, porque eu já estudei muito. Então eu já tenho uma boa base. E claro, eu vou ser uma médica muito boa, eu vou ter mais empatia pelas pessoas. Por quê? Porque se hoje eu sou professora e eu tenho mais empatia, porque eu trabalho isso todos os dias em mim, minha oratória está muito melhor porque eu dou aula todos os dias. É um exemplo, tá, gente? Minha oratória está melhor, eu me importo mais com as pessoas, tenho mais empatia. Quando eu fizer medicina, além do bom conhecimento que eu vou ter empatia pelas pessoas, a minha oratória vai ser muito melhor e além de eu ser uma excelente médica, e aí você tem que falar, eu vou ser excelente. Além disso, como hoje eu sou professora, futuramente eu posso dar palestra na área médica, posso ensinar a outros médicos. Olha como eu consegui fazer essa mudança de significado. Eu passei de um pensamento negativo para um totalmente positivo. Então eu me vi como uma médica excelente que tem algo a mais a oferecer. Então, tudo na vida, se você tiver um sentimento ruim, negativo, tenta fazer essa ressignificação para você melhorar a sua vida e, consequentemente, melhorar o seu futuro. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa de inteligência emocional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar e para conversar também sobre o assunto, que eu vou estar totalmente disponível para vocês. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.